Língua Portuguesa. Leitura. Livro A. Lição 4. Aula 3. Olá, bem-vindos de volta! Então, brincaram muito de bola de meia? Piorrinha de tampinha? Peão? Conheceram outros brinquedos de antigamente? Vocês já pararam para pensar nisso? As crianças de antigamente, hoje, são adultos ou são idosos? Nossos avós já foram crianças. Nossas bisavós também. E todos eles brincavam igualzinho a gente brinca hoje. E muitos brinquedos eram parecidos. E você se lembra do que era diferente? Isso mesmo, eram brinquedos de verdade. Eles brincavam com as coisas que existiam. Não tinha balanço. As árvores e os galhos eram os balanços. Não tinha bola de encher ou bola de borracha. Nem existia borracha. Eles faziam bola de meia, mas se divertiam como a gente. E o que mais você aprendeu sobre isso? Vamos ver? Vamos começar a nossa aula? Correção do dever de casa. Vocês leram todo o texto da página 42? Nós já lemos a primeira parte juntos, não é? Depois a gente volta nela. Vou ler essa parte onde estão as instruções. As ilustrações indicam... Os materiais ele desenhou em vez de fazer a lista. Bem observado, Alfa. Os materiais estão apresentados na forma de desenho. E quais são os materiais? Tampinha, palito. Mas esse palito tem que ser forte, senão quebra na primeira. Calma, Beto. Uma coisa de cada vez. Vamos ver o que está aqui. Tampinha, palito, martelo, prego. E cuidado para não bater o martelo no dedo. Perfeito. Aí estão os materiais. Nem precisou escrever. E nem precisava de escrever o como fazer. Dá para entender. Mas ele escreveu, portanto, vamos ler. Pegue uma tampinha de garrafa e um palito de dente ou de fósforo. Com um prego mais fino que o palito, fure a tampinha bem no centro. Agora, passe o palito de dentro para fora, de maneira que ele fique bem apertadinho e com a ponta menor para baixo. Agora, é só segurar a parte de cima do palito com os 2 dedos e girar. Vocês acham que a instrução está clara? Está. Eu já fiz em casa. Dá certinho. É só ter cuidado. E escolher um palito grosso, forte. Se for fininho, ele quebra na primeira rodada. Este é um brinquedo fácil de fazer. Simples e barato. Você acha que falta alguma coisa? Está tudo aí? Viram essa palavra que apareceu? Alerta. Cuidado. Podia dizer para ter cuidado com o dedo na hora de bater o martelo. Pode machucar, mas é um machucadinho de nada. A gente não bate com muita força. Isso mesmo. É preciso ter cuidado. Mas não precisa ficar alertando para tudo, não é mesmo? Você já pensou nas crianças de antigamente? Que brincavam no mato, nos terreiros, nas ruas. Se alguém ficasse falando... Cuidado! Cuidado! É perigoso! Será que elas iriam conseguir brincar? Precisamos ter cuidado com o martelo e o prego, é claro. Mas não precisamos ficar falando disso o tempo todo, não é mesmo? Página 43. Eu vou ler e vocês vão me dizer o que vocês responderam. Aqui diz logo em cima: faça a piorrinha e brinque com seus colegas. O que você fez? Brincou? Com quem você brincou? Você já viu que escola mais legal essa nossa? O dever de casa é brincar. Eu vou ler a pergunta. Vocês leram a pergunta sozinhos? Vocês já estão no 2º ano, já sabem ler, não é? Quem inventou o primeiro brinquedo chamado piorrinha de tampinha? Aqui aparecem 2 alternativas.
O Eu Menino de Águas Claras ou Os Meninos de Outros Lugares? Os meninos de outros lugares. E como você tem certeza disso, Alfa? Olhei o texto. Isso mesmo. Mais tarde, descobri que outros meninos de outros lugares já haviam inventado primeiro. Você também acertou? Você teve o cuidado de conferir no texto? Beto, por que esse brinquedo se chama Piorrinha? O que você escreveu? Muito bem, Beto. A resposta está correta. E também está escrita com letra caprichada. Gostei. E você? O que você respondeu aqui nessa terceira pergunta? Que mecanismo faz a piorra rodar? Os dedos ou o palito? Dedo. Os 2 dedos. Alfa, e a resposta completa no caderno, como ficou? O mecanismo que faz a piorra rodar são os dedos. E vocês se lembram de outros mecanismos que podem fazer a piorra rodar? Isso mesmo, estão lá no texto. Fieira, chicote ou algum outro. Por que o palito tem que ficar apertadinho na tampa? Se ficar frouxo, não roda. Correto, Beto. Mas como você respondeu no caderno? Porque se estiver frouxo, a tampa não roda. Certíssimo, corretíssimo, Beto. Se estiver frouxo, a tampa não roda. E você sabe por quê? Você sabe por que a tampa não gira? Isso mesmo. O Beto explicou, ela fica frouxa. Não pega na tampa, a tampa não roda. Agora, observem com atenção a pergunta e a resposta. Por que o palito tem que ficar apertadinho na tampa? Porque se estiver frouxo, a tampa não roda. Por que e por quê? Quando perguntamos, vem separado. Quando respondemos, escrevemos junto. Muito bem, Beto. Você escreveu o porquê junto na sua resposta? Se não escreveu, apague e corrija para ficar correto. Porquê de pergunta é separado. Porquê de resposta é junto. Vamos ver o que vocês marcaram como resposta? A pergunta é interessante. Os números que aparecem no texto indicam ordem ou quantidade? Eu marquei ordem. Os números indicam a ordem de fazer a atividade. Perfeito, Alfa. E você, também acertou? Entendeu a pergunta? 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4 indicam os passos a seguir, a ordem que devemos seguir. E essa ordem está certa, não é mesmo? Vocês fizeram a piorrinha e sabem disso com certeza. Vamos ver como vocês fizeram? Comparem a sua resposta com esta. Material necessário: tampinha, palito, fósforo ou dente, martelo, prego. Como fazer? Pegue uma tampinha de garrafa e um palito de dente ou de fósforo. Com um prego mais fino que o palito, fure a tampinha bem no centro. Agora, passe o palito de dentro para fora, de maneira que ele fique bem apertadinho e com a ponta menor para baixo. Como usar? Segure a parte de cima dos palitos com os 2 dedos e gire. Você também fez assim? De forma bem organizada? Colocou os títulos? Leitura.
Vocês se lembram da conversa que tivemos sobre o autor do texto? Nós ficamos de saber mais sobre ele, não é mesmo? Como é mesmo o nome do autor do texto? Adeusim. Adeusim, isso mesmo. É um nome pouco comum. Eu fui pesquisar mais sobre ele. O nome completo dele é Adeusim Murta. Ele nasceu em Belo Horizonte, mas ele só usa Adeusim no livro que ele mesmo publicou. O livro que ele publicou se chama Barangandão Arco-Íris. E vocês perguntaram na outra aula o que era um barangandão. Barangandão também é um brinquedo. É outro brinquedo. Mas é um brinquedo feito pelas crianças, não é um brinquedo comprado em loja. Vamos colocar nosso chapéu de detetive? Nossos óculos de detetive? Nosso pensador de detetive? O livro se chama Barangandão Arco-Íris. O Barangandão Arco-Íris é um brinquedo. Nosso texto está nesse livro, está na página 92. Nosso texto também é sobre um brinquedo. O que nossos detetives podem deduzir? O que nós podemos inferir? Detetives apostos? No livro deve haver outros brinquedos. Isso mesmo, perfeito! Vamos fazer uma pesquisa na internet para saber mais sobre esse livro e o autor? Vou escrever aqui. Adeusim. Barangandão Arco-Íris. Ah, vejam que eu encontrei. Adelson Murta, o Adeusim, nasceu em 1970 em Belo Horizonte. Formado em artes plásticas pela UFMG, desenvolve trabalhos de observação e valorização da cultura da criança. Fez parte da Casa das Cinco Pedrinhas, onde desenvolveu, em parceria com a professora Lídia Ortélio, cursos, oficinas, palestras e exposições sobre o brincar em diversos estados do Brasil e nas cidades de Kassel, Fürth e Nuremberg, na Alemanha. Entre 1986 e 2003, viajou pelo interior de Minas Gerais e da Bahia, pesquisando, ensinando e aprendendo brinquedos artesanais da tradição popular. Trabalhou com crianças em escolas formais, alternativas, rurais, especiais e ainda com meninos de rua em Belo Horizonte e Salvador. É autor do livro Barangandão Arco-Íris, 36 brinquedos inventados por meninos e meninas. Vejam quanta coisa aprendemos sobre o Adeusim. Aprendemos que Adeusim é apelido ou pseudônimo. Pseudônimo, nome inventado. Pseudônimo é um nome inventado. O nome dele mesmo é? Adelson Murta. Isso mesmo, Alfa. Adelson Murta. E onde ele nasceu? Belo Horizonte, em 1960. Exatamente. Em 1960 nascia em Belo Horizonte uma criança que viria a ser um escritor, Adelson Murta. Sabemos que ele estudou Artes plásticas. O que é artes plásticas? Artes plásticas são artes que envolvem materiais. São diferentes de outras artes como a pintura, que envolvem as cores. Ou a música, sons. Isso mesmo, Alfa. A música que envolve os sons. Mas vamos conhecer melhor o Adeusim. Ele estuda a cultura da criança. O que é cultura da criança? Aqui no texto diz, fala sobre brincar. E mais adiante fala sobre brinquedos artesanais da tradição popular. Mas afinal, ele gostava de brincar de coisas de crianças? Não, Beto. Ele gostava de estudar sobre brinquedos de crianças. Isso mesmo. Ele é um pesquisador, um estudioso da cultura popular, dos brinquedos infantis. E o que mais sabemos sobre o Adeusim? Por onde ele andou?
o que ele fazia nas viagens? Estados Unidos, Alemanha, Minas Gerais, Bahia, Isso mesmo. Ele andou por outros países participando de palestras, exposições e viajou pelo Brasil fazendo estudos. Que tipo de estudos ele fazia? Ele estudava os brinquedos infantis. Isso mesmo. Já pensou que legal? Passar a vida estudando sobre brinquedos infantis. Ai, deve ser muito divertido, não é? Mas o que será que ele estudava? Como é isso de estudar brinquedos infantis? Pois é, ele viajava, observava, anotava o que as crianças fazem. Conversava com as pessoas para saber a história dos brinquedos, dos materiais usados, da origem dos brinquedos e das brincadeiras. Agora nós já sabemos muita coisa sobre o Adeucim e também sabemos sobre o livro que ele publicou. São 36 brinquedos. Olha, esse livro deve ser muito legal. E vocês notaram a última coisa que eu li? São brinquedos inventados por meninos e meninas. Vocês já inventaram algum brinquedo? Será que um dia a gente faz um livro só com os brinquedos que vocês inventaram? Como é que a gente inventa um brinquedo? Um dia a gente vai conversar sobre isso. Vocês perceberam por que é importante conhecer sobre o autor de um texto? Vocês perceberam como a gente vai reler esse texto agora com um outro olhar? Outro olhar, professora? Como assim? Você pode me ajudar a responder essa pergunta do Alfa? Isso mesmo. Outro olhar é isso. É outra forma de olhar, de ver. Aqui não é apenas um texto para apresentar uma instrução de como fazer uma piorrinha de tampinha. É um texto que tem um pouco da história de como surgiu a piorrinha, de quem teve a ideia, dos lugares onde ele é mais conhecido. Imagina quanto mais informação deve ter no livro do Adeucim. Estão vendo como é importante a gente ler os detalhes de um texto? Saber com quem está falando? Como é? Com quem está falando? O Adeucim não está aqui na sala? Sim, estamos falando com o autor. E o autor está falando com a gente. Quando a gente escreve para falar com alguém. E o autor deste texto, que também é o autor do livro com o mesmo nome, está nos contando uma história. A história Dos brinquedos. A história das pesquisas que ele fez sobre brinquedos inventados pelas crianças do Brasil. Imagina que profissão legal! Estudar a origem dos brinquedos, de onde as crianças tiraram suas ideias, por que inventaram os brinquedos, como brincam, como as crianças de outros lugares modificam os brinquedos, por que elas fazem isso. Deve ser mesmo muito legal. Fluência de leitura. Hoje sobrou pouco tempo. Vocês treinaram bastante os verbos em casa? Página 56. Vamos fazer juntos? Usa, use, usemos, usai, usem. Tem, tenha, tenhamos, tende, tenham. Pede, peça, peçamos, pedi, peçam. Ouve, ouça, ouçamos, ouvi, ouçam. Agora eu vou falar o verbo e vocês vão dizer o pronome. Qual é a pessoa
para a qual eu estou dando uma ordem, um comando. Prontos? Bem rapidinho. Primeiro alfa. Usa. Tu. Ouçamos. Nós. Pedir. Vós. Tenham. Eles. Ouça. Tu. Tende. Vós. Agora o beta. Tende. Vós. Ouça. Tu. Pedir. Vós. Tenham. Eles. Ouçamos. Nós. Usa. Tu. Viram que vocês já estão sabendo como usar o imperativo? Passe o palito. Pegue uma tampinha. Fure a tampa. Gire com a ponta dos dedos. Ouçam com atenção. Usem a cabeça. Tenham cuidado. São todos verbos no imperativo. A voz do comando, a voz de dar instruções. Hoje eu vou fazer essa leitura para vocês pensarem sobre isso. Artesanato. Como se faz? Autora Clarissa Paiva. Ilustrador Marcelo Pacheco. Sabe aquele tapete da sala todo desenhado? E aquele jarro de barro que enfeita a mesa da cozinha? E aquela caixinha de costura de madeira decorada? Sabe o que todas essas coisas diferentes têm em comum? Todas essas coisas são feitas à mão. Todas são artesanato. Mas o que é artesanato? Como ele é feito? Artesanato é um tipo especial de arte popular feito pelo artesão. Para fazer artesanato, o artesão precisa saber trabalhar bem com as mãos e precisa ter muita atenção aos detalhes para fazer um trabalho de qualidade. O artesão transforma materiais simples em obras cheias de detalhes. A coisa mais importante que o artesão aprende para fazer seu trabalho é a técnica. Mas o que é técnica? Técnica é o passo a passo para fazer alguma coisa. É o caminho que leva a um resultado desejado. No caso do artesanato, esse resultado é a peça que o artesão quer produzir. O artesão tem que seguir sempre os mesmos passos para produzir suas peças. O artesão tem que usar a técnica de forma correta para conseguir sempre o resultado que espera. Mas e se os materiais forem diferentes? O artesão precisa aprender técnicas diferentes para combinar com materiais diferentes. E também precisa de ferramentas diferentes para cada material. Escolher e preparar o material faz parte da técnica do artesão. Conhecer as ferramentas e saber para que servem também. E quem ensina tudo isso ao artesão? O artesão aprende sua técnica com um mestre. O mestre é aquele que cria ou melhora uma técnica que ele já aprendeu. Depois, ele passa os seus conhecimentos aos aprendizes. Os aprendizes serão os futuros artesãos.
Existem muitas técnicas para fazer artesanato. Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Também existem muitos tipos de materiais para fazer artesanato. Alguns são mais baratos, outros são mais caros. Para cada material existe uma técnica diferente. E para cada técnica existe um tipo de artesão. Vamos conhecer alguns deles? Existe o artesão que trabalha com madeira. Você sabe o nome dele? O nome dele é entalhador. A técnica usada pelo entalhador para fazer peças de madeira se chama entalhar. Entalhar é retirar pedaços pequenos de madeira aos poucos. Para isso, o entalhador usa ferramentas que cortam a madeira. Essas ferramentas se chamam formões. Resumo da aula. O que mais aprendemos hoje? A corrigir um dever de casa, a fazer um dever bem feito, usar frases completas, entender bem a pergunta. Também aprendemos muito sobre o Adeusim. Quem ele era? Por que ele escreve uma historinha antes de explicar como fazer o brinquedo? Aprendemos muitas palavras novas. Artes plásticas. Vocês se lembram dessa palavra? Dessas palavras? Artes plásticas. O que ela significa? E agora temos certeza de que São Sebastião de Águas Claras fica perto de Belo Horizonte. O Adeusim é de Belo Horizonte. Lá disseram para ele que quem descobriu foi o Eu Menino de lá. Mas mais tarde, quando ele começou a viajar e pesquisar, ele viu que essa história é antiga. E cada lugar eles contam uma história parecida. Todo mundo acha que inventou lá, mas não é bem assim, não é mesmo? Parece com as histórias infantis, com os mitos. Cada um tem a sua versão. Dever de casa. Leitura. Página 44, exercício 7. Página 46, exercício 14. Fluência de leitura. Reler o poema Bola de Meia. Respondam a ficha no caderno com respostas completas e muito capricho. Leiam o poema com entonação correta. Primeiro, em voz baixa para treinar. Depois, em voz alta, como se estivesse lendo para a turma toda na sala. Combinado? Até a próxima!